a Graziela, vai trazer um pouquinho da história dela pra gente. E o tema dessa live é muito poderoso e eu quero que você já pegue o aviãozinho ali e mande para as amigas. Como transformar o medo em combustível para o próximo nível. É tudo que nós precisamos aprender a, em meio às dificuldades, saber como usar esse combustível do medo. Saber como transformar todas as dificuldades que vêm nas nossas vidas em combustível para o próximo nível. E às vezes a gente fica paralisada lá, em meio às dificuldades, e não é bem por aí, tá? Então nós vamos aprender. Então manda para as amigas, manda pelo menos para 10 mulheres aí essa live, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito edificante aqui na vida dessa mulherada. Thelma, já tá aí, Josi. Nossa convidada também já está aqui, a Graziele. Tá? Vou estar chamando ela também já. Só um minutinho, vou estar chamando ela aqui. Manda essa live para as amigas. Muito boa noite para todos vocês que estão chegando aí. Elaine. Olá! Boa noite! Ajustar aqui. Bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vinda, tá, Graça? Nessa casa, sinta-se em casa. É um prazer ter você aqui. Sei que tem uma história linda que eu fiquei muito feliz em conhecer. E agora vai ter a oportunidade de contar aí para essa mulherada um pouco de quem você é, se apresenta aí para o povo. E só um recadinho para as meninas, envia essa live aí para no mínimo 5 mulheres, tá, gente? Envia porque tenho certeza que vai ser incrível o conteúdo aqui e vai valer a pena. Se apresenta aí, minha querida. Boa noite, pessoal. Eu sou a Graziela Fernandes, eu sou mineira, eu sou de uma cidade que chama Nova Lima, é bem pertinho de Belo Horizonte, e eu sou idealizadora do projeto Mulheres Reais, que é um projeto, Eliane, que eu converso com as mulheres, que eu convido, eu faço esse convite para as mulheres compartilharem as histórias delas, porque eu acredito que a gente dividindo as histórias, a gente compartilhando o que a gente viveu, a gente pode ajudar outras mulheres. Então, é esse o meu momento de vida. Estou com esse projeto aí do Mulheres Reais. Ai, que legal, que show, que show. É muito importante. Histórias mudam destinos. Às vezes, a história de uma gira uma chave ali na vida da outra que poderia levar anos para você sair daquele nível. E com uma história, com um passo que você recebe da outra, você sobe de nível. Você não precisa ficar lá. Porque você vai entender hoje da história da Grazi aqui é que aquilo que ela passou, como ela transformou o medo. Porque às vezes, Grazi, as pessoas olham e falam assim, mas para fulano é tão fácil. Não é fácil. A única diferença de uma mulher para outra é como ela age em meio à dificuldade. Em meio às dificuldades. Como você age quando o problema chega na sua casa, chega no seu relacionamento, chega no seu negócio. E é isso que você vai aprender aqui nessa live de hoje. Então fala um pouquinho pra gente aí como foi essa superação sua, como que era aí a tua vida e que... Conta pra gente. Bom, então eu vou voltar um pouquinho no tempo e eu vou falar das minhas superações recentes, até porque eu acho que elas foram as maiores, né? E em 2017 eu me divorciei, eu tenho 3 filhos, a minha filha mais novinha tinha 1 ano quando eu divorciei. E aí eu divorciei, eu morando sozinha, com 3 crianças. Eu morava em casa, morava numa cidade pequena e numa rua deserta. Então, assim, na minha cabeça, todas as pessoas sabiam que eu estava divorciada, que eu estava morando sozinha, que não tinha um homem na casa. E meu primeiro medo foi a insegurança. Eu fiquei preocupada com aquele novo momento que eu estava vivendo. Eu era responsável pelas crianças, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz, ao invés de ficar convivendo com aquele medo, a primeira providência que eu tomei foi reforçar a segurança da minha casa. Eu preciso ter tranquilidade, eu preciso ter paz para poder continuar conduzindo minha vida. Então, assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente fica com medo e aí fala assim, não, eu não vou ter medo disso, querendo que a mente entenda que você não tem medo daquilo. O medo existe, o medo é real. E aí você tem que agir, tomar uma providência para tentar estancar aquele medo.
Aí a minha sensação de segurança foi sanada, né? Assim, tinha uma sensação de segurança maior quando eu agi. E aí, assim, eu procurei ajuda, psicólogos, parentes, a minha irmã também, eu conversei muita coisa com ela, por causa das aflições de viver sozinha com 3 crianças. E assim eu fui superando, buscando auxílio, buscando ajuda, não entregando os pontos, porque também, muitas vezes, o medo faz a gente recuar. E aí é importante que a gente tenha consciência. Que medo que é? Qual é o medo que está me perturbando? E à medida que eu ia enfrentando o medo, não é enfrentando achando que eu era mais forte que ele. Era um jeito de suprimir. Eu ia me fortalecendo, eu ia percebendo que eu tinha condições de enfrentar, de escalar. Porque à medida que eu superava um medo menor, vinha um outro às vezes maior, que são os medos das decisões. Porque até para divorciar, muitas mulheres às vezes têm medo. Ah, eu vou ficar sozinha, eu não vou ter dinheiro. Passam várias questões na cabeça que são legítimas, né? Não estou desmerecendo. Mas aí, antes de eu divorciar, eu procurei ajuda com uma psicóloga. Até eu convidei ela para poder participar, porque eu não sei se ela está aí, foi a Glaucia que me apoiou muito. Lindo, e ela me deu. A mulher está apoiando outras mulheres. Exatamente. E ela me deu esse discernimento. Eu fui tratar, porque eu achava assim, que o casamento era para a vida toda, que eu não poderia divorciar. Eu tinha 3 crianças. Então, assim, todo mundo estava achando que eu estava doida. Onde já se viu uma mulher com 3 crianças pequenas, o meu filho mais velho tinha acho que 7, 8 anos. E a minha mais novinha tinha 1. Como que uma mulher com 3 filhos nessa idade divorcia? Mas a gente tem que saber até onde a gente tem que olhar pra gente, né? Então, esse foi, assim, um primeiro desafio, uma primeira ação, decisão, que exigiu de mim uma postura firme, consciente, eu acho que é o termo. E aí, à medida que os medos surgiam, que é super natural, eu ia pensando estrategicamente como que eu ia enfrentar. Eu sabia que eu não queria recuar, e eu não sabia que era com a força do pensamento que eu ia lidar com eles. Então, eu precisava agir. E aí, cada fase é um medo, é uma situação nova. Então, assim, os filhos vão para a escola, quem que vai levar para a escola, quem que vai buscar? Quebrou um encanamento, eu preciso trocar uma torneira. Nossa, que falta que um homem me faz, porque eu não sabia fazer isso. Aí eu vou ficar lamentando, chorando? Não, eu preciso enfrentar. Como que eu vou enfrentar? Vou contratar uma pessoa que possa resolver esse problema para mim. Então, assim, como eu fui lidando com isso? Fazendo esses ajustes. Então, fazendo o que precisava ser feito. A verdade é essa, eu fui muito prática. E isso me ajudou a superar os medos. Enquanto eu estava lá tratando com a psicóloga, né, aquela situação do pós-divórcio, ela foi muito empática comigo e falou: Grazi, agora você precisa olhar para você. O que você quer fazer, quais são os seus sonhos, resgatar coisas que você gosta, que eu tinha deixado de lado, né? E aí, olha para você ver, Liane, eu com 3 crianças pequenas, a primeira coisa que eu fiz, eu matriculei num mestrado, porque eu queria muito voltar a estudar. Eu queria muito fazer esse mestrado há muito tempo, e eu não era incentivada, eu não era apoiada. E aí eu falei, agora vai. Aí eu matriculei, tem uma série de etapas para poder passar, né, para poder conseguir entrar no mestrado. Eu fui fazendo uma a uma e consegui entrar. Eu nem imaginava, já tive tantos anos fora da faculdade. E eu entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, as aulas eram à noite, 3 vezes por semana, era até 10h30 da noite, alguma coisa assim. Falei, e agora? Com quem que eu deixo as crianças? Outro problema. E eu precisava resolver. Tinha que ser eu. Não tinha o que fazer. Aí eu contratei a minha babá, eu pedi para ela dormir nessas noites que eu tinha aula. Era uma forma, né, de eu resolver o problema. E aí tem toda aquela preocupação. Gente, eu vou deixar a babá dormindo com as crianças. Então também aproveito e agradeço outra mulher, né,
uma rede de apoio. Outra mulher que me apoiou muito. Então, fui estudar. No meio do curso, Eliane, eu lembrei, quando eu era adolescente, jovem, eu queria fazer um intercâmbio para aprender o idioma. Eu sempre estudei inglês, então eu queria fazer um intercâmbio para poder exercitar, aprender a língua, dominar, né? E esse intercâmbio seria em 2002. O atentado de 11 de setembro foi em 2001. Aí meu visto foi negado. Quando meu visto foi negado, eu era muito imatura. Eu quis dar uma banana. Falei assim, quer saber? Eu não vou aprender inglês mais não, porque eles não me querem, eles estão me esnobando, eles não estão aceitando que eu vá fazer um intercâmbio fora do Brasil. Então, eu também não vou estudar inglês mais não. Olha a idiotice, né? Aí, tá bom, passou o tempo. Quando foi lá em 2018, um ano já que eu já estava divorciada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um intercâmbio. Não tô com idade mais não, mas eu vou fazer. E aí, eu não estava estudando inglês. Eu não falava inglês. Eliane, foi a maior loucura da minha vida. Eu acho que essa é a maior loucura. E o medo que eu superei, que eu enfrentei. Eu fiz a minha malinha e viajei para fazer um intercâmbio. Sem falar o idioma, sem conhecer ninguém. Viajei sozinha no avião. Então, até os comissários, né, conversar com eles. Eliane, perrengue. Pensa. Você já estava com crianças? Você já estava com as crianças? Não. Sim, eu já tinha divorciado. Estava com as crianças. Estava com as crianças. Aí eu falei com o pai, falei assim, olha, eu vou fazer uma viagem, eu preciso ser com criança nesse período. Ok, ele ficou. Mas eu fui para um outro país que fala só inglês, não falava português, eu não dominava o idioma, não falava nada, sozinha. Liane, é muita loucura. Então, esse foi o maior medo que eu acho assim, que eu já enfrentei. Olha, que interessante. Eu vou pegar um gancho aqui dessa história, já para cutucar essa mulherada que está aqui. Presta bem atenção. Quando nós, enquanto mulheres, não entendemos que os papéis de mãe, esposa, negócio, quando você vira empresária, são papéis. Você tem a sua individuação. Isso é muito importante a mulher entender. Quando a mulher entra nos relacionamentos que ela perde essa individuação, ela vai deixando para trás projetos que poderiam, muitas vezes, ser encaixados ali, mas como ela falou, ela não vou aprender mais, mas poderia ter sido encaixado naquele momento da vida dela. Só que o que a gente vai fazendo? A gente vai perdendo. Parece que quando a gente vira mãe, fala assim, cara, é só isso aqui mesmo. Perde a Grazi, fica só o papel de mãe. Quem é a Grazi? Mãe, esposa, empresária. Gente, é muito importante entender a questão da individuação da mulher. A mulher enquanto ser humano, porque antes de você ter os papéis, você era uma mulher cheia de sonhos. Eu fiz um post recentemente sobre isso. Cadê os seus sonhos? Aonde? Porque o que ela está falando aí é o seguinte, depois que ela se separou, ela tomou um choque. Peraí, cadê os meus sonhos? A minha vida parou. E agora é como se ela falasse, vou resolver tudo agora, no 3, 2, 1, que é o tema da nossa live. Como superar, como transformar o medo que ela estava sentindo naquele momento sozinha em combustível para o próximo nível. Só que você que está aqui não precisa se separar para você fazer o que ela fez, não. É o que a gente quer cutucar você aqui nessa noite. Você não precisa separar para fazer agora enquanto casada. O que você está deixando para trás aí? Quais são os seus sonhos? Eu cutuquei isso na nossa aula de hoje do desafio. O que você quer? Quais são os seus projetos enquanto mulher? Onde foi que você se perdeu enquanto mulher? Onde foi que você deixou os seus sonhos? Que você pode hoje resgatar depois dessa live aqui? Cadê sua criatividade? Quantas mulheres estão no desafio, Grazi, que elas não conseguem tirar 5 minutinhos para fazer a aula de algo que é para ela, para melhorar a família, o relacionamento dela? Por quê? Porque essa mulher, ela acha que ela está identificada só nos papéis. Ela acha que ela é os papéis que ela exerce. E está errado. De verdade, você é um indivíduo que precisa buscar todos os dias sua individuação. Muito interessante essa história até aqui. Eu não poderia deixar de pegar esse gancho aqui. Eliane, e aí foi uma sequência de acontecimentos
Então, por exemplo, eu queria colocar silicone. Eu já tinha tido as minhas 3 crianças, eu tinha amamentado muito. Aí eu falei, nossa, mas eu vou fazer uma cirurgia dessa, silicone, tipo assim, uma utilidade. A minha cabeça ainda estava meio bagunçada. Aí eu falei assim, não, mas eu vou fazer. E outra coisa também, eu tenho um companheiro que ele me apoiou em tudo. Depois, né, que eu divorciei, eu conheci uma outra pessoa, estou com ele até hoje, é o Emerson. E assim, tudo que eu falo, ele me apoia. Eu sou a número um. O que eu falar pra mim, que eu vou fazer pra mim, ele até me cobra. Ele exige isso de mim. Então, também me incentiva a fazer as coisas. Aí eu fiz essa cirurgia. Eu viajei muito. Aí eu comecei a fazer mais viagens. Mas aí eu não ia sozinho, né? Fui Claro. viajar, fazer viagem pro exterior, que eu sempre quis. Aí até que veio a pandemia, aí a própria pandemia me brecou. Mas, Depois a gente. esses projetos que estavam adormecidos, eu resgatei. Então, foi muito importante para mim. Outra coisa, eu não queria continuar trabalhando com o que eu fazia. Eu já sabia que já estava saturada, eu já estava assim, cansada, exausta do meu trabalho. E aí eu precisava voltar a estudar para poder pleitear uma outra função, um outro cargo, né, uma outra profissão. Então, essas coisas foram me motivando. Então, observe o seguinte, os medos, eles vêm desde um pequenininho até um maior, que à medida que você vai superando, você vai se fortalecendo, você vai acreditando em você, e você encoraja outras mulheres. Porque as mulheres observam. As mulheres estão Claro. vendo que a gente está expandindo, que a gente está crescendo. Então, era muito importante. Uma outra coisa, assim, também que eu acho muito legal é que, como eu moro numa cidade pequena, meu nome estava na boca do povo, tipo assim, né? E a minha psicóloga, ela falava o tempo inteiro, foque em você. Pense em você. Uhum. Ninguém paga a sua conta. Ninguém paga as suas Exato. despesas. Então, eu acho que é uma coisa que a mulher também, ela precisa resgatar. Ela precisa acreditar nela, voltar o olhar para ela, se autoconhecer, ter objetivos. Por quê? Porque naquele momento eu estava sem objetivo. Quando eu me vi naquela situação de que eu estava sozinha agora, que eu era dona de mim e que eu precisava dar um rumo na minha vida, eu resgatei esses projetos. Então, quando a gente tem objetivos, a gente persegue, né, até conseguir, até conquistar. E aí, Eliane, Faz assim, foram muito, muitas coisas foram faz muito acontecendo, sentido. né? Faz muito sentido essa fala sua aí da psicóloga, o suporte aí, né? Você teve todo um suporte. Isso é muito importante, porque talvez se você não tem um suporte, você fica paralisada olhando para o lado. E assim, Então, ninguém joga pedra em árvore que não está com frutas boas lá. Quando você está viva, exatamente. está fazendo a sua vida, você está aí no desafio. Você começa a arrumar sua casa, começa a arrumar sua A vida, minha, você começa a pensar nos a minha negócios. psicóloga entrou. Eu quero mandar um beijo para Ai, ela, quero registrar ela aqui, a Glaucia Cury, que acenei ela para ela me. agora, tia. Ah, isso Seja muito aí. bem-vinda, Gal. Eu mandei uma cena para ela aqui. E é isso. Então, o que a psicóloga trouxe foi muito importante, porque muitas vezes o que, é que as mulheres fazem? Elas se preocupam tanto com a opinião do outro que elas paralisam a própria vida. E isso é muito interessante de ser observado aqui nessa live, com essas mulheres que estão aqui, que, como eu falei, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Se alguém está ali muito duro com você, questionando muito com você, é porque você está caminhando. É porque você está andando. Continue. É aquela história ali que você precisa o quê? Se você perde tempo olhando para os lados, né, a tendência é você tropeçar e cair. Você parou de olhar para frente, parou de olhar para os seus objetivos, parou de olhar para os seus sonhos, para os seus projetos. O que aconteceu com a Grazi? Ela se anulou. E de repente ela falou que, peraí, gente, eu não estou vivendo. Eu vou recuperar esse tempo perdido aqui. Alguém, Paty está falando que travou. Travou para vocês, meninas? Só foi para Patrícia? Olhem aí. Dá E um para mim aqui feedback. tá de boa. Dá um feedback aqui, se foi só para Patrícia ou se foi para todo mundo. Para mim aqui eu tô vendo a Grazi de boa. Tô vendo os comentários também. Vamos lá, Grazi. As Eliane, meninas vão dar um feedback aí. eu tô lembrando uma outra coisa aqui. Como eram decisões muito importantes, né? Eram decisões que iam determinar a minha vida. Eu me lembro que antes de eu decidir, a gente tem que tentar evitar decisões por impulso.
sabe, assim, de bate-pronto. Ficou nervosa, ficou estressada e já toma uma decisão. Porque Exato. a minha psicóloga, eu a procurei, eu estava grávida ainda. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. O relacionamento não estava legal. Então, antes de eu formular essa ideia, antes de eu partir para a ação, eu procurei. Falei, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu ver se é reversível, se o problema sou eu. Então, é muito importante também a gente ter essa consciência. Até que ponto que a responsabilidade é minha, que eu posso ter Uhum. uma ação que está promovendo isso. Então, eu buscar ajuda, a psicóloga me ouvir, me auxiliar, me esclarecer, né? Porque ela traz lucidez para gente. A partir da Exato. consulta, você mesmo, contando para a psicóloga, você começa a se ouvir e a Exato. ficha cai. Uhum. Então, essa ajuda, esse apoio é fundamental. Fundamental. Assim, eu quero registrar a Glaucia, que foi a minha psicóloga. A minha irmã, Janice, assim, ela era... Sabe aquela pessoa que de madrugada você liga, de manhã você liga, na hora do almoço você liga, de noite você liga? Eu cansava Uau. de tanto que eu ligava, porque eu precisava de apoio. Todos nós passamos por momentos assim, né? E, então, isso aí foram essas decisões que eu tomei. Olha, um ponto importante. Eu tive que enfrentar também recentemente o medo verdadeiro, aquele medo fisiológico, que é o medo da morte. Eu adoeci, eu tive Covid e eu internei. Nessa condição de internada, no hospital, em condição de isolamento, eu sentia muita dor. Então, assim, era difícil. Nossa. Eu assistia uma televisão, eu não conseguia mexer no celular. Ou, eu quero dizer o seguinte, eu não tinha distração. Então, o tempo que eu estava na cama, recuperando, num hospital, isolada, aquele tempo eu usava para pensar. Eu pensava muito nos meus filhos, porque eu morria de medo de não poder vê-los novamente. A doença não estava me matando tanto quanto o desespero de eu saber que eu não podia vê-los. E aí, enquanto eu estava ali na cama, pensando, refletindo, porque aí a gente pensa muita coisa, né? Aquela história do filme. É, eu comecei a ver que eu estava levando a minha vida errada. Não é levando a minha vida errada. Eu estava fazendo coisas que eu ainda não gostaria. Eu não queria fazer aquilo, eu tinha consciência que eu não queria fazer, mas eu continuava fazendo. Eu insistia. Olha. Então, lá no hospital, eu decidi, falei, quando eu sair daqui, a minha vida vai mudar. Tem coisas que não Uau. me agradam e eu tô presa. O que que acontece? Muitas vezes, a gente fica presa ao comodismo, a uma situação que pra gente está confortável. Por quê? Porque eu não conheço o novo. Então, eu não quero arriscar. Eu trabalhava, Eliane, a 200 metros da minha casa. Eu saía da minha casa faltando 5 minutos para eu trabalhar. Acabava o meu horário, meu expediente, eu estava em casa. Eu almoçava em casa todos os dias. Mas isso só não estava me satisfazendo. Por quê? Porque o trabalho em si eu não estava gostando. Era uma série de coisas que estavam me perturbando. E qualquer pessoa que escutasse eu reclamar, ia falar assim, essa mulher tá doida. Trabalhando tão perto de casa, com um salário bom, um emprego legal. Tá doida. E uma coisa que eu aprendi também, não julgar, não criticar, não condenar. Porque ninguém sabe o que que a gente está passando. No Exatamente. íntimo, no íntimo, dentro da sua casa ali, só você sabe. E aí, quantas vezes a gente é julgado, que a gente é criticado, e é até assim, cruel, sabe? Hoje eu tenho essa consciência. É cruel a gente fazer um pré-julgamento porque a gente não tem ideia do que está fazendo. É Então, assim. A gente tem que... Olha que coisa interessante que você falou aí. Você teve o Covid, né? Ancorar as meninas aqui. E você teve o Covid. Tem um participante interferindo na live com outras falas. Deixa eu ver aqui. Você teve Covid. E lá no Covid, você teve essa reflexão de que você precisava mudar algumas coisas.
que você precisava rever algumas coisas na sua própria vida. Isso é importante. Naquele momento ali do leito ali de morte, você se sentiu assim, pô, eu posso fazer mais. Eu posso melhorar os pontos da minha vida. E é esse gancho que eu quero trazer aqui. O que é que hoje nós que estamos assim, bem, tá tudo bem com você? Mas o que é hoje que você pode olhar e falar assim, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Eu preciso melhorar isso aqui no meu casamento. Eu preciso olhar, que foi o que a gente bateu bem no desafio nesses 4 dias, o que eu preciso melhorar na minha casa. Porque foi como ela falou, ela não tomou uma decisão de ir lá e terminar um relacionamento. Não é assim. Ela foi olhar para dentro dela. Ela foi ver se ela precisava transformar alguma coisa dentro dela, enquanto mulher, para que ela pudesse lidar com aquela relação. Porque às vezes, o que acontece com muitas mulheres? Elas não melhoram dentro delas, elas não buscam ajuda, e aí ela toma uma decisão. E ela vai repetir no próximo relacionamento o mesmo padrão, porque às vezes é um padrão dela, padrão inconsciente, que ela atrai aquele tipo de homem. O que você foi fazer? Você foi se cuidar. Você foi buscar ajuda para ver se em você, né, tinha algo que você precisava mudar naquela relação. Não teve? Eu preciso tomar um passo. E aí é que ela deixou bem claro. Aí eu preciso vencer o medo. Porque é o que acontece com muitas mulheres também. Elas têm consciência que estão num relacionamento abusivo. Elas têm consciência que aquela relação não vai para frente. Que tá ali se desgastando de mal a pior. Mas ela tem medo de ser abandonada. Ela tem medo do abandono. Ela tem medo da rejeição. O como que vai ser. Como que eu vou me virar. Isso aí é uma movimentação infantil. Quem é que tem medo de lidar com essas coisas? É a nossa criança interior. A nossa criança, ela tem esses medos. Porque enquanto criança, a gente precisa de alguém para estar ali com a gente. Mas enquanto nós crescemos, e nós precisamos todo dia buscar essa individuação, é para dizer assim, não, peraí, eu sou uma mulher. Peraí, eu sou uma mulher aqui. Eu estou dentro de uma relação, mas eu sou uma pessoa que posso e consigo dar conta da minha vida. Muito importante isso, essa tua fala, viu? Melhorou, gente? A interferência? Tem alguém interferindo aí? Parou de interferir aí? Dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa a gente cutuca aqui. E, assim, uma coisa que eu penso também é que... Fugiu. Depois da Covid, eu tô assim, Eliane. Eu tava com o pensamento... Lembrei, deixa eu aproveitar que eu lembrei para falar. Eu vi, logo depois do fim do relacionamento, eu vi nessa velocidade de realização de coisas. Eu estava ansiosa por viver, sabe? Assim, eu quero viver tudo que estava parado. Eu quero aproveitar meu momento, eu quero realizar. E aí chega um momento que você começa a acomodar de novo. Então, eu fiz tudo que eu queria, de uma vez. E aí depois as coisas começam a acomodar, vai entrando na rotina de novo. E aí, quando eu estava lá com Covid, até isso eu pensei. Eu falei, cadê meus objetivos? Eu tinha os objetivos, realizei e não criei outros. Eu preciso sempre ter um objetivo, eu tenho que ter um alvo. Isso que me motiva. Eu vou te puxar toda hora, que eu quero esses ganchos aqui. Cara, é muito importante isso. Cara, o que eu mais falo aqui, gente. Ela realizou alguns sonhos, mas você morreu por acaso? Não, a vida continua. E nós somos um pocinho infinito de sonhos, de ideias. Hoje o que você gosta, amanhã você já não gosta, gente. Você realizou um sonho hoje, você vai querer outros. E o que está acontecendo principalmente com a nossa geração de mulheres? Tem mulheres que elas não conseguiram nem sair 2 quilômetros do ninho. Elas ainda moram coladas com a mãe. Elas não tiveram coragem nem de dar um passo, de morar um pouco mais longe, para ir buscar a sua própria vida. E aí elas vão ficando ali, vivendo, repetindo o padrão da mãe, do pai ali, o pai se metendo no relacionamento. Então o que ela vai sonhar? Quantas mulheres chegam para mim e falam assim, Eliane, meu sonho não era morar na cidade que eu moro, mas a minha mãe fala que se eu sair daqui, ela morre. Ela não vai morrer. Os filhos foram feitos para caminhar. Os filhos não foram feitos para ficar grudados com as mães. E quantas mulheres, elas têm essa mentalidade, elas casam e elas pegam um esposo e colocam naquele lugar ali. Quando o esposo se move para crescer, para ir morar em outro local, elas não vão. Não posso deixar meu pai, não posso deixar o periquito, o papagaio. São mulheres que ficam ali, parece que plantou ali, e ali ela não sai. E aí ela começa a viver um movimento de vida de internet,
que é o quê? Poxa, fulano vai e eu não vou. Mas por que que você não vai? Por que que você não vai? O que que te Aí impede deprime, hoje né? de dar passos? Deprime. Quantas eu pego aqui e falo assim, Aline, eu adoro a vida de fulano. Eu falei, mas agora nós vamos transformar a sua vida na vida de fulano. Peraí, que negócio é esse? Gostar da vida de fulano? Como assim? Como assim? É a sua vida agora, a sua vida. Quais são os seus sonhos? Ah, eu gosto de fazer isso. Então, peraí, nós vamos fazer isso aqui. Quando eu chego aqui no meu momento de terapia aqui com elas, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você pode ter a vida que você quer. É só você fazer o que fulano faz. Eu gosto que fulano acorda cedo. Eu vou para os stories dela toda manhã. Eu vejo que ela acorda cedo. Eu falo, o que te impede de você também acordar cedo e fazer os seus exercícios? O que te impede de arrumar sua casa como fulano arruma e posta lá? Por que você parou de olhar para o seu? Percebe que é todo um movimento de olhar para fora o tempo todo e o seu. E como trazer mais beleza para o seu lar, para o seu casamento, para você enquanto mulher, se cuidar, fazer um cabelo, fazer uma sobrancelha, fazer o que você gosta. Então, isso é muito sério, muito importante, porque sonhos a gente vai ter todos os dias. E quando você para, acabou. Acabou. Não É. tem como parar. Acabou. E aí, olha só, eu voltando lá atrás, né, fazendo aquelas reflexões, quando eu era jovem também, eu já tinha tido um convite para trabalhar em Brasília. Eu sou de Minas Gerais. E aí, naquela época, no meu momento de vida, eu não aceitei, né? Eu falei, não tá na hora de ser executivo ainda não, vou ficar aqui. Não vou sair de perto da família. E aí eu fiquei. E aí eu lá no hospital, eu falei assim, eu acho que chegou a hora de eu crescer. Porque se eu continuar na minha cidade, não tem pra onde ir mais. Eu vou ficar aqui agora até morrer e fazendo uma coisa que já estava me cansando. Eu já não estava satisfeita mais com aquilo que eu estava fazendo. Então, eu falei, agora chegou a hora. E assim, lá no hospital, Eliane, eu tive um encontro com Deus lá, de verdade. Uau! Porque eu conhecia Deus e ouvi falar. Eu falo e repito isso porque foi muito forte o que eu vivi naquele hospital. E nesse encontro com Deus, de conversar com Ele, eu chorava e eu conversava mesmo. Era como se tivesse uma pessoa na minha frente e eu estava conversando com ela. Eu falei, eu vou sair dessa cama e eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou me submeter mais ao que eu estou vivendo hoje. Eu Ai, vou adoecer de verdade. Porque eu estava doente ali por um vírus, mas eu sabia que meu corpo, uma hora ou outra, ele ia demonstrar aquilo que o meu íntimo já estava sentindo. Então, eu peguei e falei assim, Senhor, me mostra o caminho. Me mostra para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Qual é essa outra profissão? Onde é essa que eu vou exercer isso que tem dentro de mim? E o principal, eu quero ser seu instrumento. Faz de mim seu instrumento. Onde eu for, que pessoas enxerguem em mim a sua presença. Que eu possa transmitir a sua luz. E aí, assim, Eliane, é uma coisa, é muito, eu acho que é um milagre mesmo, é um movimento de Deus. Eu fiquei, depois que eu saí do hospital, eu tive que fazer fisioterapia, eu tive que recuperar, então eu fiquei mais de um mês afastada, né, do trabalho. Aí quando eu voltei, sabe quando você volta e fala assim, o que que eu tô fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar, que não me cabe mais. E aí eu lembrava, eu falei assim, Senhor, me mostra. Me mostra porque eu não tenho condição de enxergar para onde ir. E aí um dia, isso foi... Eu voltei a trabalhar no final de agosto, quando foi em outubro, tá fazendo um ano, chegou para mim, eu já tinha feito um processo seletivo com 1.400 candidatos, 28 pessoas só passaram. E eu estava entre os 28. Mas não uau! tinham 28 vagas. Não tinha. Então a gente sabia que não seriam os 28 promovidos, né? Que seriam transferidos. E tinha vaga em Belo Horizonte. Quando eu fiz esse concurso, eu fiz para ficar em Belo Horizonte. Eu falei, se não for em Belo Horizonte, eu não aceito. Essa era a condição. Eliane, o concurso estava caducando. Ele já ia vencer. E aí eu recebi um convite para vir trabalhar em Brasília, nessa vaga. Uau!
Eliane, sabe quando a espinha gela? Agora é a hora. Agora é a Naquele hora. momento, naquele momento, eu lembrei que eu pedi muito a Deus que ele me desse uma orientação, que ele me desse um caminho. Importante. E, é, e eu falei, essa é a resposta. Ele está me dando uma resposta, ele quer isso de mim. E eu aceitei, e eu tinha que responder no dia, porque como o concurso estava caducando, eu não tinha tempo, porque se eu não aceitasse, tinha que convocar outro. Eu aceitei. Eu liguei para o meu companheiro, porque aquilo que eu falei, ele é meu companheiro de verdade. Assim, todas as decisões importantes hoje que eu vou tomar, eu compartilho, ele me entende, ele me mostra, né? Às vezes alguma coisa que eu não estou enxergando, ele me pondera, e aí eu decido. Eu liguei para ele e ele falou comigo: é o melhor lugar para você ir. Dentro do universo da empresa, lá é o melhor lugar para você ir. Então, naquele momento, eu aceitei essa vaga. E era assim: aceitei, 15 dias depois eu tinha que me apresentar. Concurso Muito é bem. rápido. Concurso é rápido. Então, eu vim, eu tinha que arrumar imóvel aqui. Eu não conhecia ninguém nessa cidade. Eu tinha uma impressão que a cidade era uma cidade fria, era uma cidade difícil. Sei lá, tinha N impressões de ouvir falar também, porque eu nunca tinha morado aqui. E lembra que lá atrás eu tinha sido convidada para vir trabalhar e eu não aceitei naquela ocasião? Também era para Uhum. Brasília. E aí, então eu vim. Olha como vai casando as coisas, né? Olha como vai casando. E aí, é ou não é o tema da nossa live? Como transformar o medo em combustível para o próximo nível. Você teve medos. Você teve medo, você teve dificuldades. Não é, porque é para Grazi tudo dar certo. Não. Ela foi orar, foi buscar. A sua fala me lembrou quando eu mudei aqui para Curitiba, que eu estava nessa inquietação, querendo mudança na minha vida, querendo mudar. Eu tinha construído uma linda casa numa cidade do interior, só que eu não queria mais morar lá. Eu não queria criar os meus filhos lá, porque lá tinha muito esse movimento de quando os filhos crescessem, vai para a faculdade na cidade bem longe, Belo Horizonte, Salvador. E eu não queria. Eu olhava para casa e todo mundo falava assim: nossa, mas você construiu uma mansão, você vai deixar essa casa aí. Eu falei: gente, quando eu construí uma, eu construo quantas eu quiser. Então, é sobre esse movimento. E aí, na época, eu tinha loja de confecções lá nessa cidade. E aí, pô, meu Deus, é empresária, tem uma casa linda, o carro tem tudo, ela vai agora mudar. E eu olhava assim, eu não conseguia compreender aquelas mentes. Eu não conseguia compreender, porque eu olhava assim e falava: cara, mas eu quero morar em Curitiba. Eu quero morar lá, eu quero viver lá. E a casa, a gente vende e compra outra, como de fato agora acabamos de comprar outra, muito mais linda ainda. Quer dizer, é movimento. Nós precisamos entender que a vida é feita de movimento e o convite da vida para mim, para você, é para evolução. Você não foi convidado para ficar plantado. Você foi convidado para evoluir. Você é um rio que estava de passagem aqui. Toda vez que você colocar pedras no seu rio, e aí eu falo, imagine você num rio. E aí você começa a colocar panos, ali dificulta a água passar e vira uma represa. O que que acontece, Grazi, quando a sua vida vira uma represa? Começa a feder. O relacionamento, quando ele vira uma represa, começa a feder. Começa a bagunçar em todos os pilares: sexual, comunicação. Você começa a ficar fria. Quando você vira uma represa na sua casa começa a morrer. Olha agora, para sua casa tem mais vida ou as coisas estão mais morrendo? As plantas secando. A live aqui a gente não brinca de fazer live. Quando a gente vem para cá, a gente vem como para contar um pouco da nossa história, para mover as águas aí também na sua história. Tá? Então é importante a gente olhar esse movimento. A vida te convida para evoluir. E o que que você tem feito com os convites? Não é só para mim que tem convite, não é só para Grazi. Você tem tido convites incríveis aí na sua vida. Eu quero que você faça uma reflexão e coloque aí quantos convites você tem recebido durante o ano, durante esses 2, 3 anos, e você tem dito não para a evolução. Eliane, você falou uma coisa que me fez lembrar uma situação. A minha casa lá na minha cidade era própria, né? E eu percebi que eu estava presa à casa. Tipo assim, eu não vou sair dessa casa. Eu não vou mudar daqui e deixar essa casa. Eu não vou alugar essa Gastei casa. tanto, gastei tanto.
Aqui, Eliane, quando eu estava lá no hospital, eu falei assim, se eu morrer hoje, a casa vai ficar. Se eu morrer hoje, Exato. o carro vai ficar. E o pior, se eu morrer hoje, eu curti os meus filhos da maneira como eu gostaria. Eu aproveitei os meus Boa, momentos com boa, eles. Então, ótimo. foi um processo assim que eu não desejo para ninguém, né? Ter que passar por uma doença, você achar que você vai morrer, para poder refletir sobre isso. Mas que essa reflexão, ela tem que ser constante. A gente tem que fazer isso. Ela Tem que precisa. fazer. Eliane, aí, Exatamente. eu- quando eu vim morar em Brasília, eu não sei se você conhece, Brasília é tudo caríssimo. Aqui tudo é inflacionado. Eu passava muito por Brasília quando eu ia comprar roupas para minha loja de confecções. E aí eu passava por Brasília para chegar em Goiânia. Então, eu Sim, sempre estava ali passando, né, por Brasília ali. Eu acho ali massa. Quente virado no trem. é isso mesmo, Eu bem achava quente. muito quente. Eu E passava, aí, ficava pouco tempo e ia para Goiânia. eu priorizei para os meus filhos, porque como eu ia trazê-los, eu priorizei um ambiente que tivesse uma área de lazer agradável, que tivesse opções de lazer, que tivesse mais crianças no condomínio, para eles não sentirem, né, para minimizar o impacto da mudança. E aí, para eu conseguir tudo isso, eu tinha que comprar um lugar menor, né, que era o que eu conseguia comprar, que eu conseguia me alojar. E aí eu mudei para um apartamento de 86 metros quadrados. É um apartamento minúsculo, considerando, comparando com a minha casa, onde eu morava. Só que não são 86 metros. São não sei quantos mil metros, porque essa área de lazer que tem aqui, lá eu não tinha. Uhum. Então, sabe esse pensamento que a gente fala assim, nossa, eu vou sair daquela casa e vou para um apartamento pequeno. Isso não me pertence. Porque aqui a gente está junto, a gente está mais próximas, a gente. O clima nosso é muito melhor aqui, até pela aproximação. Porque na casa grande, cada um vai para o seu cômodo, para o seu quarto, cada um tem a sua televisão, cada um tem a sua distração, e isso afasta. E isso Exato, distancia. E aqui não. Como a gente está num lugar menor, a gente está junto o exato. tempo inteiro. Estou na Tempo inteiro. cozinha, elas estão na sala pertinho, está no quarto, eu falo da cozinha, elas me ouvem, estão perto. Então, Exatamente. Tudo é ajuste, né? A gente percebe que tudo é ajuste, gente. Tudo é sobre você imagina, ajustar as coisas. imagina o tempo que eu fiquei presa pensando no imóvel, no alicerce. Não, eu tinha que pensar era no relacionamento que a gente estava levando. Por quê? Porque eu estava Exatamente. estressada, exausta. Eu chegava do trabalho, abria a garagem, entrava com o carro, a minha filha menor vinha correndo, mamãe, mamãe. Aí eu, dá licença daqui, eu vou passar no seu pé. Aí ela vinha na porta, eu ia abrir a porta, dá licença, eu vou te esbarrar a porta. Eu chegava em casa estressada. E era essa a relação que eu Cansado. estava tendo, cansada. E aí, quando eu vim para cá, aqui não. Aqui eu levo na escola, aqui eu busco, aqui a gente cozinha junto, aqui a gente O que senta é na mesa. uma mulher saudável, gente? Que loucura. Top, Eliane, viu? você não me conheceu há um tempo atrás. Eu tenho recebido muito retorno disso, que visivelmente eu estou melhor. Visivelmente eu estou transformada. Por quê? Porque eu Uau. precisava dessa energia das minhas filhas, dessa energia de e que lá não estava acontecendo. Então não é o ambiente parede, Não é a parede. é o relacionamento. Exato. Foi o que aconteceu comigo aqui em Curitiba. Eu vivia uma vida muito intensa, onde eu morava. Eu sou líder em tudo que eu faço. Então, assim, eu sempre tive grupos de mulheres, eu sou desse jeito. Só que chegou um tempo que eu precisava de um break. Eu precisava de um tempo para descansar, porque eu estava muito cansada. E aí, eu não via jeito, não via como. E quando eu vim para cá, eu falei assim, peraí, eu preciso de um tempo agora. Um tempo para mim. Um tempo para descansar. Depois eu vou com o meu propósito novamente. Porque nós precisamos desse tempo. De cuidar de nós mesmos. Quando a gente se cuida, a gente fica mais forte. A gente volta muito mais forte para nossa família, para os nossos filhos. E aí, o que tem bagunçado muitas mulheres? É que elas acham que elas não precisam descansar. Elas acham que a vida é assim, ó. É a síndrome da mulher guerreira, que eu bato muito aqui com vocês no canal.
Eu sou forte, eu dou conta de tudo, mas chega uma hora que essa conta não fecha. E você precisa tirar um tempo para você. Porque às vezes, o que acontece, Graça? Muitas pessoas começam a plugar nessas mulheres. Muita gente começa a plugar mesmo. E elas ficam com demandas além do que elas podem suportar. Além da demanda dos filhos dela, do marido, às vezes elas têm demanda de gente sem o que fazer mesmo. Gente sem o que fazer, que pula nas suas costas ali, quer que você dê conta da vida deles, quer reclamar que dá peitinho com você. E você tem que começar a olhar essas pessoas e ver se de fato você tem a obrigação de estar ali. Entende? Porque muitas mulheres estão cansadas e sobrecarregadas porque elas pegaram demandas que não são delas. E aí não sobra tempo para você conquistar os seus projetos. Você está cansado demais. Porque fulaninho já sugou você a tal ponto os projetos deles que o seu você não tem como mais dar conta. É aquela amiga que quando ela vai sair joga os meninos tudo nas suas costas e você não sabe dizer não. Por quê? Porque você tem medo de perder. E aí vai ficando mulheres caóticas, bagunçadas. E como a Grazi falou, que ela já chegava em casa, no caso dela era um trabalho. Ela era tão sugada que as pessoas mais importantes, ela não tinha mãe. Acabou. Exatamente. Ô, Eliane, e assim, de novo, olha para você ver. Fugiu, o que eu ia falar? Você falou uma coisa muito importante, eu lembrei e fugiu aqui, mas eu vou resgatar. É o Covid. Mas depois do Covid eu fiquei desse jeito, eu juro. Não só foi você, não. Foi muito, né? Foi muita gente que aconteceu. Quando você lembra aí, vai lembrando aí. Eu vou puxar outro ponto aqui com as meninas. Quando você lembra aí. Vai lembrando mesmo, mas não esquece não. E é muito disso, Grazi. É muito disso. Eu, enquanto mulher, eu olhar para mim e saber o meu limite. E eu falo com muito amor com essas mulheres. Observa se você não está no seu limite. Quantas chegam aqui em consultório e que eu vejo assim que, na verdade, falta uma dosagem de hormônio. Que, na verdade, aquela mulher está com o hormônio todo bagunçado. Todo bagunçado, que ela parou de olhar até para os hormônios, para equilibrar os hormônios. E ela está entrando em depressão por conta de uma baixa hormonal. E que ela não parou para olhar, não parou para ver. E quando chega aqui, ela toma um suco. Né? Com esses hormônios aqui, você não tem como você sair de uma depressão. Olha para você ver. E aí, enquanto psicanalista, eu fico observando esse movimento o tempo todo. Cadê a individuação dessas mulheres? Cadê a tua individuação? Que é quando eu me separo dos papéis que eu exerço. Você não é o papel, você está às vezes identificado naquele papel, mas você não é aquele papel. Bem, minha querida, conclui aí o seu pensamento. Não, e aqui em Brasília, eu trabalho a mesma quantidade de horas, não mudou nada disso, mas eu tô levando uma vida tão mais leve, tão mais produtiva, consegui tempo para fazer o projeto que eu já queria fazer do Mulheres Reais, aqui que eu consegui. E se você pensar assim, não tem parente perto, não tem nada, eu tô sozinha com as minhas crianças. E aí dá tempo para tudo e elas me ajudam. A minha filha hoje mais velha, ela colocou aqui para mim montou umas coisas aqui para mim, mãe, vou jogar uma iluminação, me apoia e vivem comigo isso. Tá super. Quando que eu ia imaginar, Eliane? Imagina eu tô lá presa numa casa. Casa. A nossa história é muito parecida essa questão da casa, gente, porque minha casa era toda no blindex, aquela casa gigante, e eu olhava assim e falava, não, gente, eu vou dar um jeito, vou mudar, eu vou realizar. E é isso, poderia estar presa lá, Grazi. Poderia não estar vivendo nada que você está vivendo hoje. Não se apegue a bens materiais. Observa, olha a sua vida hoje. Às vezes aquele ambiente não te cabe mais. A vida está te convidando para se mover e você grudou numa casa porque você às vezes investiu ali um dinheiro, mas a vida está te convidando para evoluir. O esposo recebe uma proposta. Quantas mulheres não chegam aqui que o esposo recebeu uma proposta e elas querendo ficar? E aí eu vou trabalhar aqui dependência emocional e eu mostro para elas atrás da análise corporal aqui o quanto de dependência emocional a mulher pode ter. E aí observa aqui, você está presa no ninho, você não conseguiu desligar a sua mãe até hoje. E você vai deixar de romper aqui com seu marido, os dois juntos, para ficar aqui, presa no ninho. Não faz sentido. E é disso que a gente está cutucando aqui. Até que ponto você está preso no ninho? E o ninho que eu falo é beira da saia da mãe mesmo, viu?
grudado numa Sabe casa. uma coisa assim que eu avaliei também quando eu estava doente? Eu falei, gente, desculpa a expressão, eu sou muito foda. Eu pensei nisso, Exato. porque a gente tende a um pensamento depreciativo. E aí eu queria levar meu autoestima, sabe? Falei assim, eu preciso ter pensamentos positivos, eu preciso resgatar alguma coisa positiva aqui para inverter essa energia. E aí eu ficava Isso. pensando, falei assim, eu dei conta até aqui. Não, essa doença não vai me derrubar. E aí tem a experiência com Deus também, lógico, foi muito forte. Mas aí eu fiquei pensando também nas coisas positivas. Não era só as negativas que eu refleti. Falei, eu dei conta, e por que eu parei? Por que eu não continuei nesse ritmo? Foi aquela reflexão que eu fiz com você antes. Então, é o que eu convido as mulheres a fazer, a partir do momento que elas agirem, elas celebrar, tem que celebrar aquele momento, aquele resultado, porque isso vai fortalecendo para novos e maiores. Você vai Exato. descobrindo que você dá conta, que você é capaz. E aí Eu você falo, ousa. ô, Grazi, tem uma frase complementando você aí. Quando você dá um passo para a vida dá 10 passos em direção a você. É o que você está falando. Uau, sou eu. Sou eu. Essa sou Você eu. dá um passo, ela dá 10 para você. Você não vai ver o caminho todo. Eu nunca vi o caminho todo. Eu lembro que quando eu fui arrumar a minha mudança, eu ficava rodando igual barata tonta dentro de casa, porque eu tinha tanta coisa que eu não usava nunca, há muitos anos, dentro de uma casa gigante, que eu falei, eu não vou dar conta de arrumar essa mudança nunca. E a minha mãe saiu da cidade dela, Graça. Porque ela falou assim, se eu não te ajudar, você não vai sair. Eu arrumava uma caixa e desarrumava duas. Rodando. O peso que as coisas têm. Que às vezes a gente fala assim, é fácil, mudou. Não, não. Quantos choros, eu chorei muito. Quantas lágrimas. Não é fácil para ninguém. Eu gosto de falar dos perrengues, porque às vezes a mulher ouve e fala assim, nossa, é tão fácil. Não, você vai chorar. Você vai chorar, vai ser duro. Vai ter hora que você vai tentar arrumar uma mudança, não vai nem conseguir. Você está ali identificado com um monte de trem que você nunca nem usou. Porque você não consegue fazer um detox dentro de casa, remover as tralhas que você não está usando mais, doar e vender, fazer alguma coisa. Chega na hora de uma mudança dessa, você Liane, está ligada com as coisas. eu tinha muita coisa também, e aqui de maneira nenhuma ia caber, né? Porque o apartamento é muito menor. E aí eu comecei a selecionar o que eu queria trazer. Mas é o que você está falando, você não quer deixar nada, né? Tudo você quer trazer, quer trazer, quer trazer. E como eu não tinha condição de trazer tudo de uma vez, eu trouxe o essencial, o que eu não podia ficar sem. E falei, à medida que for sendo portador, vai trazendo as outras coisas para mim. Eu já falei, chega, não traz mais nada. E eu Não pensei, traga, não pegue. Não pegue mesmo, amiga. e logo que eu cheguei aqui, que a casa estava vazia, estava muito mais leve. Essas coisas trazem um peso, uma energia. Isso é passado, eu não quero mais nada desse passado. Vida Tá bom. nova. Vida Não, nova. isso Muito lindo não isso, traz ouvir sua mais nada, história. não quero mais nada aqui. Não queira mesmo. É muito lindo, foi muito rico estar aqui com você essa noite. Nossa, a sua história, olha, eu nem ia falar nada da minha história, mas me trouxe lembranças incríveis. Chega os olhos de lágrima, porque é muito disso. Eu Oh, prego Eliane, aqui, eu o que eu não falo posso. aqui é o que eu vivo. Hã? Aqui, Tira eu uma não foto, gente, posso tira uma deixar. foto aí. Tira uma foto aí também, a gente marca nas histórias de vocês aí, pra galera conhecer. Ai, Lamoso, Lamoso. É, E assim, assim, eu não, mexeu muito comigo essa história. Eliane, a Fale. gente não pode deixar de falar, né? Porque Não você falou pode. aí do movimento. Quando a gente começa um movimento, as coisas começam a acontecer, a gente não conhece o destino, a gente não Não. conhece, não consegue alcançar, a gente não consegue saber os próximos passos, porque a gente tem que ir andando para enxergar mais à frente. A gente vai lançar um livro, né, minha amiga? Lançar o livro, vamos lançar o livro agora. Vai ter no livro Mulheres que Prosperam, a minha história vai estar num livro, e a história da Grazi também vai estar num livro, gente. Dia 5 a É, gente está aí mas lançando esse livro, tá? Quem não é quiser essa história que comprar, eu contei. E eu quero não é registrar não, que né? não foi essa história que eu contei que está no livro. Já tem mais Eu quero história, né? Ainda tem contar. mais história, né? No livro, eu conto os aprendizados. Os aprendizados que eu adquiri nessa etapa, nessa fase, consciências, né, que me fizeram agir, que me impulsionaram.
E são consciências tão significativas que eu não volto atrás mais. São coisas que me transformaram e que hoje é impossível eu ser a mesma de um tempo atrás. E quem é que imaginava, né, que a saída de lá do interior da Bahia para Curitiba viesse para o livro? A gente, quando eu falo assim, você dá um passo para a vida e a vida dá 10 passos para você, é sobre isso. Eu não sabia. Quando chegou aqui, a gente recebe os convites, tem editoras envolvendo. Então, assim, cara, deu passo. Se você hoje precisava ter de encorajamento, tem duas mulheres top aqui dizendo para você, dá para fazer. Dá para fazer. Olha, organiza, senta com o esposo, observa. Amor, estamos morando aqui na casa da minha mãe, não estou bem. A sogra está interferindo no seu casamento. Observa, olha, o que você precisa ver. Não fica com medo. Que às vezes tem mulheres que estão aqui depressivas, que a sogra está se metendo muito no casamento, ou às vezes não gosta daquela casa, precisa dar um passo de mudança. Às vezes você economiza um pouquinho, como a Grazi falou, e você vai para um apartamento melhor, mas que você vai ter vida, e vida em abundância. Porque é isso que Deus quer para as filhas dele. Que as filhas dele tenham vida e vida com abundância. Então, a mensagem que a gente já está com 1 hora de conteúdo, Grazi, com você, passou lá. Eu nem senti a hora passar. Agora a gente vai perdendo essa gravação. Eu não consegui ler as mensagens. Tem umas mensagens aí, mas eu nem consegui ler. Tem, eu vou ler aqui. Olha, olha, nós temos uma nutricionista top aqui. Em breve eu vou chamar ela para fazer live aqui. Falou o seguinte: Eliane, as alterações hormonais interferem negativamente mesmo. É preciso olhar o corpo e a mente como um todo. Shirley Mandarino, já segue. A amiga que a Ângela botou, amiga, gostei muito dessa história, você está muito melhor hoje, olha, sua amiga aí, sua gente. Aí Soraya colocou aqui, gente, eu ia entrar só um pouquinho, fiquei a live toda. Eita, coisa boa! Ô, Soraya, você é top, viu? Que lindo ouvir isso. Parabéns, histórias lindas, vocês. Muito bom aqui, deixa eu ler mais um pedacinho de uma aqui. Eu vou chamar a Soraya. Pois é. Vou chamar. Então, aqui é sobre isso. Palminha. Obrigada, Glaucia. Mônica. Eu tô aqui emocionada com essa live. Porque você me lembrou muito da minha história, a história da Grazi. E são mulheres reais, são mulheres que prosperam, são mulheres raras, que é o nome do nosso grupo lá. O que é mulher rara? É a mulher que vive a vida real, mas que ela não se deixa bater em meio às dificuldades, ela não se deixa paralisada em meio aos desafios. Ela usa os medos dela como trampolim para o próximo nível. Não existe aqui Mulher Maravilha que não. São mulheres que dão nó na garganta mesmo quando eu vejo o nosso livro ficando pronto, quando eu olho para trás, quando eu me vejo aqui em Curitiba amando tudo que eu estou construindo aqui, eu olho para trás e falo assim, dá para fazer. E eu não vou sozinha, eu fico caçando um monte de mulherada e aquelas que vêm comigo, que colam comigo nas minhas mentorias, nos meus cursos, elas saem exatamente com a força necessária para ir para o próximo nível, porque aqui ninguém larga a mão de ninguém, não. Amiga, um beijo. Passo de cada vez. Só registrar que é um passo de cada vez, cada uma no seu ritmo, mas todas nós podemos. Verdade. A gente tem que querer. Para todas, viu? Obrigada, que ficaram aqui até o final. A gente vai fechar aqui, porque senão a gente não salva, né, Grazi? A gente quer salvar nos 2 canais, né, Grazi? Coordenadora, por favor, hein? E colaboradora. Pois é, não se esqueça. Vou botar você como colaboradora, você falava sua audiência. Meninas, foi uma honra estar aqui com vocês. Amanhã a gente vai ter um encontro lindo, uma aula poderosa no Zoom, tá? Para as mulheres que estão no grupo do Mulheres Raras. Então, não perca essa aula, porque eu vou fazer a aula para vocês. Vocês vão sair de lá com negócios com propósito. Vocês vão aprender muita coisa naquela aula. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Estão todas convidadas, tá? O link tá na bio. Beijo, beijo. Até mais. Até a próxima, Grazi. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.